Olá pessoal, eu sou Ângela Militino e meu parceiro nessa jornada filosófica é o meu colega de curso, Luigi Berreta. Nosso objetivo hoje é falar brevemente sobre a vida e obra daquele que é considerado um dos mais influentes filósofos do mundo ocidental e o responsável por construir o maior sistema teológico filosófico da Idade Média, Tomás de Aquino. Especificamente, iremos tratar de alguns pontos de uma de suas principais obras, a obra chamada Compêndio de Teologia. Então, continuem conosco para saber um pouco mais sobre a origem de alguns dos conceitos que permeiam a sociedade ocidental ainda hoje. Tomás de Aquino nasceu em 1225 em Roccasecca, uma pequena comuna italiana na região do Lácio, na época reino da Sicília, hoje Itália. Aquino era oriundo da nobreza italiana. Aos 5 anos, como era de costume, foi encaminhado ao mosteiro dos monges beneditinos, onde estudou até 1239. Nesse período, devido a um conflito entre o Papa e o Imperador de Nápoles, Tomás precisou retornar à casa de sua família. Mais tarde, ele prosseguiu seus estudos na Universidade de Nápoles, onde teve contato com as artes liberais e foi introduzido à lógica e à física aristotélica. Em 1244, Tomás de Aquino tomou uma decisão crucial. Ele se tornou frade dominicano, contrariando a vontade de sua família, que preferia que ele seguisse a carreira mais prestigiada de monge beneditino. Tentando escapar da pressão familiar, Aquino planejou se mudar para Paris, mas acabou sendo sequestrado e mantido em cativeiro domiciliar por mais de um ano. Durante o período em que esteve aprisionado por sua própria família, Aquino não ficou inativo. Ele utilizou o tempo para compor 2 breves tratados de lógica e um manual sobre falácias e ainda um fragmento sobre proposições modais. Ainda durante o cativeiro, sua família fez uma tentativa inusitada de dissuadi-lo de sua escolha religiosa, enviar uma prostituta à sua cela, mas a tentativa foi em vão. Ele não cedeu do seu celibato. Após ser libertado, Tomás de Aquino retomou sua jornada como frade dominicano e seguiu para Colônia e Paris, onde continuou seus estudos, tornando-se mestre, chegando a atuar como professor. Devido ao seu comportamento reservado e ao seu porte físico, Aquino foi apelidado de boi mudo. Só uma curiosidade. Aquino faleceu antes de completar 50 anos, em 1274, deixando um vasto legado que perdura até hoje. Já mencionamos, Tomás de Aquino, apesar de ter tido uma vida curta, deixou uma imensa obra, quais sejam Súmula Teológica. Essa é a obra mais famosa e abrangente, apesar de inacabada. Nela, Tomás de Aquino sistematiza a teologia cristã. E a Suma contra os Gentios. Essa obra é um tratado em defesa da fé cristã, respondendo a questões de não cristãos. Comentários sobre Aristóteles. Tomás de Aquino foi um ávido leitor de Aristóteles, influenciado principalmente por seu mestre de Paris, Alberto Magno. Importante ainda mencionar que ele não leu Aristóteles diretamente da fonte, pois ele não sabia grego, nem hebraico e nem o árabe. Ele leu em latim. Fresco datado de 1468, chamado O Triunfo de São Tomás de Aquino, pintado por Benozzo Gozzoli, podemos observar os pensadores que influenciaram Tomás de Aquino. A obra está localizada na igreja de Santa Maria sopra Minerva, em Roma. No centro da obra, vemos Tomás de Aquino em uma posição de destaque, representando sua importância no pensamento teológico e filosófico. Ao seu lado aparecem Platão e Aristóteles, grandes influências para sua obra. Aos pés de Tomás de Aquino, vemos Averroes,
o filósofo muçulmano conhecido por seus comentários sobre Aristóteles. Sua presença no chão simboliza a superioridade da síntese tomista em relação às interpretações filosóficas anteriores. Essa obra revela que não podemos compreender plenamente Tomás de Aquino sem levar em conta o vasto arcabouço histórico e teológico dos gigantes da filosofia que o precederam. Agora vamos ingressar no pensamento de Tomás de Aquino e analisar a parte da obra Compêndio de Filosofia. Fiquem então com meu colega Luigi Berreta. Olá pessoal, aqui é o Luigi e eu vou continuar a apresentação com vocês, primeiramente falando da escolástica, que é onde o pensamento de Tomás de Aquino se situa. A escolástica é uma das correntes mais marcantes do pensamento medieval e floresceu entre os séculos XI e XII. Este movimento filosófico é caracterizado pela tentativa de harmonizar a razão com a fé cristã, refletindo o esforço contínuo de integrar o conhecimento filosófico greco-romano com as verdades reveladas pela teologia cristã. Grande parte da difusão do pensamento escolástico ocorreu em mosteiros e catedrais, que funcionavam como centros de formação do clero. Um dos pioneiros desse movimento foi Santo Anselmo, que é considerado o pai da escolástica. Anselmo acreditava que a razão poderia ajudar a aprofundar a compreensão da fé, sem que uma anulasse a outra. Finalmente chegamos à obra que vamos abordar hoje, Compêndio de Teologia. Essa obra ela se insere dentro da tradição escolástica, portanto, a relação entre fé e razão é um tema que permeia todo o seu conteúdo. Ela foi escrita provavelmente entre os anos de 1265 e 1273, já no final da vida de Tomás de Aquino, e não foi acabada. A intenção de Aquino era criar um compêndio que organizasse e sintetizasse o conhecimento teológico de maneira sistemática, abrangente, além de simples e acessível. Vamos ao capítulo 1, Proêmio. Proêmio é a mesma coisa que preâmbulo ou prefácio, aquilo que vem antes. Neste capítulo, diz Aquino, toda a perfeição da vida presente está fundamentada em 3 virtudes: fé, esperança e caridade. Essas 3 virtudes são alicerces do culto a Deus. Primeiro temos a fé, que é indispensável para que possamos conhecer a verdade divina. Depois a esperança, que nos orienta e direciona nossas intenções para o fim último, que é a união com Deus. E por fim a caridade, que deve impregnar nosso espírito. Nesta apresentação trataremos somente dessa primeira parte, a fé, mais especificamente dos atributos de Deus. Cada atributo é objeto de um capítulo, que conta com poucos parágrafos. O capítulo 3 é o primeiro. Nele, Aquino assume que Deus existe. Diz Aquino, tudo que se move é movido por outro. Essa frase, para quem aprecia Aristóteles, já tem uma ideia onde ele quer chegar. Para adentrarmos ao pensamento de Aquino, precisamos então revisitar alguns ensinamentos de Aristóteles. Aristóteles, na obra Metafísica, aborda a questão do movimento e das causas. Ele observa que tudo no universo está em constante mudança ou movimento. No entanto, para que algo se mova ou mude, deve existir uma causa externa que o impulsione, pois, segundo ele, tudo o que se move é movido por outra coisa. Contudo, se continuássemos retrocedendo, perguntando o que causou o movimento anterior, nunca chegaríamos a uma explicação satisfatória. E para evitar essa regressão infinita, Aristóteles conclui que deve haver algo que inicie o movimento sem ser movido por outra coisa. Esse algo ele chamou de primeiro motor. O primeiro motor de Aristóteles causa o movimento, mas ele mesmo não é movido por nada. Trata-se de um ser imutável e eterno, pois se fosse sujeito à mudança, precisaria de outra gente para movê-lo. Agora, voltando ao pensamento do escolástico, ele levanta a seguinte questão: se tudo que é movido por algo, isto significa que todas as causas são como instrumentos da primeira causa motora. Se não houver uma primeira causa, então todas as outras causas seriam apenas instrumentos e não haveria movimento inicial. Aqui não apresenta um exemplo prático. Aceitar a regressão ao infinito seria o equivalente a afirmar que é possível construir uma cama utilizando apenas uma serra e um machado, mas sem intervenção de um carpinteiro. É interessante notar como essa perspectiva reflete mais uma vez a influência de Aristóteles com sua teoria das 4 causas. Neste contexto, o carpinteiro é considerado a causa eficiente da cama, isto é, o agente que faz a coisa acontecer. Assim como Aristóteles, Aquino entendeu que é indispensável que haja uma primeira causa motora. Só que no caso do escolástico, essa primeira causa será Deus. Vamos ao atributo seguinte, no capítulo 4, Deus é imóvel. Bom, se Deus é causa motora, não pode ser movido por nenhuma outra causa. Para entender isso, vamos considerar 2 hipóteses sobre o mover a si mesmo.
Primeira hipótese. Se tudo que é movido está em potência e o que move está em ato, então se Deus move e é movido por si mesmo, ele seria tanto potência quanto ato, o que é impossível. E a segunda hipótese. Sob um certo aspecto, Deus seria a causa motora de si mesmo, ou seja, o que move. E sobre outro aspecto, seria seu próprio efeito, ou seja, o que é movido. Nesse caso, ele deixaria de ser a primeira causa em virtude de si mesmo. Assim, conclui aquilo que todo movimento procede de uma causa imóvel, a qual não é movida segundo o mesmo tipo de movimento. De agora em diante, nós vamos apresentar cerca de 30 atributos que são sucedâneos lógicos dos anteriores. Como já construímos uma boa fundamentação, inclusive ali com Aristóteles, iremos direto ao ponto, apontando o atributo e apresentando os principais argumentos. Se alguém quiser analisar com mais calma, pode pausar o vídeo e consultar o texto. Quinto atributo. Deus é eterno. Ora, se algo começa e deixa de ser, isso ocorre por movimentos. Se Deus é imóvel, consequentemente ele é eterno. Outro atributo. Sexto. Deus existe necessariamente por si mesmo. Tudo que existe e deixa de existir é mutável. Deus é imutável. Portanto, não há como Deus não ter existido e passado a existir. Além disso, tudo que passa a existir precede de uma causa anterior. E já vimos que Deus é a causa primeira, portanto, ele existe por si mesmo. Sétimo. Deus existe sempre. Como Deus é a causa primeira, não há como ter sido criado. Existe sempre. Oitavo atributo. Em Deus não há sucessão temporal. Vejamos, a sucessão temporal ocorre exclusivamente nas coisas sujeitas ao movimento. Deus é imóvel, logo não há sucessão temporal. Deus existe totalmente e simultaneamente. Nono atributo. Deus é simples. Aponta aqui no que em tudo que é composto há dois elementos que estão para o outro como a potência está para o ato. Já vimos que Deus é só ato, não há de estar como Deus ser composto. Décimo, Deus é sua própria essência. Em tudo que não há dois elementos, a essência coincide necessária e totalmente com o próprio ser. Como Deus é simples, a essência coincide com ele mesmo. 11º, a essência de Deus coincide com o seu ser. Deus é simples, não há diferença entre seu ser e a sua existência. Portanto, a essência coincide totalmente com o seu existir. 12º, Deus não constitui uma espécie enquadrada em um gênero. É a diferença somada ao gênero que constitui uma espécie. Em Deus nada pode ser acrescido, portanto, não constitui uma espécie englobada em algum gênero. Vamos ao atributo de número 13. É impossível que Deus seja um gênero de alguma coisa. Bom, um gênero define o que algo é, mas não garante que aquilo exista. A existência vem das diferenças específicas. Como Deus é sua própria existência, ele não pode ser de um gênero de outra coisa. Atributo 14. Deus não constitui uma espécie predicável de uma pluralidade de indivíduos. Indivíduos da mesma espécie diferenciam por características além da essência comum. Mas como Deus é sua própria essência, ele não pode ser uma espécie compartilhada por vários indivíduos. 15. Deus é necessariamente uno. Deus não pode ser um gênero ou espécie que inclua vários indivíduos, por isso é impossível que exista mais de um Deus. É impossível que o Deus seja corpo, que é o 16, tá? Corpo é o conglomerado de partes múltiplas, e Deus é uno. 17. É impossível que Deus seja uma forma de corpo ou uma força no corpo. Todo corpo se move, e ao se mover, move o que está nele. Como Deus é imóvel, ele não pode ser uma forma ou força presente em um corpo. 18. Deus é infinito na sua essência. A primeira causa de movimento é puro ato. E como Deus não está limitado a um corpo ou força, sua essência deve ser infinita. 19. Deus é infinito no seu poder. Tudo que é ato tem poder ativo, enquanto que está em potência tem poder passivo. Como Deus é puro ato, seu poder ativo é infinito. 20. O ser infinito não implica imperfeição em Deus. Deus é infinito porque é puro ato e não depende de matéria ou potencialidade. Ser infinito representa a perfeição máxima. 21. Deus possui, em grau eminente, toda a perfeição encontrável nas coisas. Tudo que torna algo perfeito deve ter essa perfeição em si mesmo. Como Deus é a primeira causa, ele contém todas as perfeições. Em Deus, todas as perfeições constituem uma só. Deus é absolutamente simples. Por isso, todas as perfeições nele formam uma única realidade. 23. Em Deus não há acidente algum. Tudo em Deus se identifica com sua essência, então nada nele é acidental ou secundário. 24.
A multiplicidade de nomes atribuídos a Deus não contradiz sua simplicidade. A nossa mente é que não consegue compreender a essência divina completamente. Então nós usamos diferentes nomes com base nas perfeições que vemos nas coisas do dia a dia. Essas perfeições são variadas, por isso atribuímos vários nomes a Deus. 25. Embora diversos, os nomes atribuídos a Deus não são sinônimos. Os diversos nomes dados a Deus possuem concepções diversas em nossa inteligência. Isto é, não são sinônimos, mas podem significar a mesma coisa, ou seja, Deus. 26. Pelas definições dos próprios nomes, não é possível definir o que existe em Deus. Bom, como nossa inteligência não compreende perfeitamente a essência divina, não é possível definir Deus completamente a partir dos nomes que usamos para descrevê-lo. 27. Os nomes atribuídos a Deus e a outras coisas não revestem sentido inteiramente unívoco nem equívoco. O unívoco ocorre quando a definição deve coincidir com Deus, um único significado. E isso não é possível, porque não compreendemos perfeitamente sua essência. Acerca do equívoco, aponta que os nomes dados a Deus são atribuídos com relação a certas coisas, ou seja, não se separam totalmente da coisa. 28. Deus é necessariamente dotado de inteligência. Deus é perfeito. Entende aquilo que, dentre todas as perfeições dos seres, destaca-se a inteligência. Portanto, Deus é dotado de inteligência. 29. Em Deus, a intelecção não é potência nem hábito, mas ato. Deus é puro ato, então sua intelecção não admite sucessão de tempo. Tudo acontece simultaneamente. Assim, ele compreende ao mesmo tempo todas as coisas que apreende, não podendo aprender nada novo. 30. Deus não compreende através de elementos intermediários, mas através da sua própria essência. Compreender através de intermediários exige potencialidade, mas Deus é puro ato, então ele compreende diretamente, sem intermediário. 31. Deus é sua própria intelecção. Toda inteligência que não é sua própria intelecção está para a sua intelecção da mesma forma que a potência está para o ato, e Deus é só ato. Chegando ao fim. 32. Deus é necessariamente dotado de vontade. O que é bom, uma vez compreendido, ama-se necessariamente, e é com vontade que se ama. 33. A vontade de Deus coincide necessariamente com sua inteligência. Em Deus não há diferença entre aquilo que move e aquilo que é movido. Por conseguinte, necessariamente a vontade divina coincide com o próprio bem, apreendido pela inteligência. E essa inteligência é a mesma coisa que sua essência. 34. A vontade divina é o próprio querer de Deus. Como a vontade de Deus coincide com o bem que ele quer, o ato de querer é a própria vontade. Os dois últimos, 35. Tudo quanto expusemos condensa-se em um só artigo de fé. Concluímos que Deus é único, simples, perfeito, infinito, dotado de inteligência e vontade. Ele é uno e onipotente. 36, que eu achei muito interessante. Tudo isso foi afirmado pelos filósofos. Aqui finaliza apontando que essas ideias já foram, de alguma forma, mencionadas por vários filósofos antigos, pagãos. No entanto, ele coloca acrescenta algo mais. A doutrina cristã acrescenta verdades específicas, como a Santíssima Trindade, que temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são um só. Ele vai discutir isso nos próximos capítulos do livro, mas daí a gente não aborda. E, finalizando, agradecemos a todos vocês pela compreensão. Aqui estão as nossas referências para quem quiser consultar. E o nosso muito obrigado aqui com o nosso querido Padre Marcelo Rossi. Tchau, pessoal.